o CEO da Amazon, o Jeff Bezos, ele comprou o Washington Post. Ele comprou o jornal. Uhum. E o editor pediu demissão, porque o que o Jeff Bezos falou? A Veja... Pronto, é isso. Ah, A Veja, aí, ó, Branca de pronto. a Neve. Veja colocou uma notícia, cara, falando que a Branca de Neve é o último filme O último woke respiro woke da Disney. da Disney. Olha, Caraca aí, ó. Segundo informações Outra da live própria agora. Veja, não vai ter mais filme voltado pra isso por causa do Donald Trump. Ó aí, ó. olha, Vocês Por cara. causa do acham- Donald Trump? Vocês acham mesmo que vai acabar esse negócio woke, velho? Agora? eu Não acho que vai. eu Não não acredito que vai acho. acabar. A questão vai equilibrar, né, cara? Mas eu acho que é vai dar Eu uma acho que, reduzida. eu acho que a parte corporativa, a parte econômica da cultura woke vai dar uma diminuída. Sim, por causa do Eu USA, acho. de Sim, outras, sim, e outras Porque a empresas. gente tem três frentes. A gente tem essa frente mais acadêmica, vamos dizer assim, a gente tem ideológica, Isso aí. Uhum. a gente tem a econômica e vamos dizer assim, o cultural, a parte que sai dessas duas frentes iniciais, né? Sim, Porque sim. ela trabalha de forma paralela, mas a gente vai ter ainda algumas produções woke, eu acredito, porque Branca de Neve já é uma produção woke retardatária, porque já não era para ter esse filme, Uhum. porque ele atrasou um ano. Sim, sim. Então a produção, ela tem 4 anos já. 3. Não, 4 anos. Atrasou bem mesmo. Atrasou Sim. muito. Atrasou muito. Porque foram 2 anos para produzir, um ano que ficou em atraso e agora entrou Mas quase eu- 3 anos. E eu não duvido disso, porque a gente vê que esses filmes que foram idealizados para ser woke, eles estão atrasando porque a Disney tá retirando as lacradas, ou ao menos tentando Ainda Tá, tem e o isso. resultado é meio híbrido, né? É um Isso. filme que não é, sabe qual Fica é? um, É um filme, filme que não vazio, é. né? Fica uma coisa meio esquisita. Que nem o filme do Capitão América. Tá aí, cara. Exatamente. É o exatamente. melhor Eu exemplo é o gosto da filme do teoria Capitão do- América. É isso aí. Porque ele foi forjado na lacração e resolveram equilibrar e Não é? E aí, Pois é. ficou um filme sem nexo. os caras conseguiram desagradar os dois lados, eu acho. né? Sim, Foi. sim. Sim, Exatamente. E a própria Branca de Neve foi isso, né, cara? Eles tentaram também. Nossa, a Branca Esse de filme deveria ser muito pior ainda do que era. É. Uhum. 1000 vezes pior Aham, ainda. Será? sim. Sim, Dá pra A perceber? julgar das entrevistas, de Aham. todas as notícias relativas à produção aí por 4 É. anos, né, gente? Com certeza. Ia ser Vocês bem acham pior. que a Disney se arrependeu, de certa forma, de conseguir de lançar tanto o Capitão América como, inclusive, principalmente a Branca de Neve, ao ponto de não ter a Premiere? Não teve Premiere, né? Não Da- teve, Sim, eu acho que eles se exatamente. arrependeram sim. Só que E não estamos em pandemia. Cara, pra pensar, gente. É o filme da primeira princesa Disney, Sim. comemorando o centenário. A Isso era pra principal ser princesa. um É. desses movimentos culturais, a la Deadpool, a la Isso, a la Barbie. Barbie, exatamente. Era pra ter tido toda aquela coisa das mães levando as Ah, filhas. eu fiz pra celebrar 100 anos da Sentido, Disney, né? exatamente. Esse foi o filme que o Walt Disney contou inteiro. Foi esse? Foi Branca de Contou Neve. inteiro pra sua equipe. Pra poder Ele começar a quis produzir. convencer, ele fez Ele um fez filme. um pitch, cima né? E falou, olha, É, vamos... Exatamente. Inclusive, o Maurício Nunes é um cara que já fez live com a gente. Ele fez uma biografia sobre o... Você lembra? Acho que você tava lá. Sobre Eu o Walt assisti a Disney. live. Ele sabe muita coisa sobre bastidores. E ele contou essa história pra gente também. O Walt Disney chegou lá e falou, sabe como é que vai ser esse filme? E ele falou as falas. Ele interpretou tudo, ele era um grande caramba. ator. Ele Ele era um grande ator. interpretou as falas, quem vai falar isso, quem vai falar aquilo A voz do e tal. Mickey é dele, é aquela voz que a gente Uhum. usa. Ai, É, gente, né? que da hora. Era dele. Então ele... Como é que a Disney não pensa nisso pra fazer um filme da Branca de Neve? Então, porque assim, tinha uma ideia, essa ideia de renovar, de fazer essa mensagem da Branca de Neve líder política. Uhum. Então tinha essa ideia. E aí a cultura woke se mostrou danosa para as produções, Uhum. mas aí você não tinha mais como voltar. Não tem mais. É, eu acho Não, que não se a tem mais Disney, como volta, né? se a Disney pudesse, ela nem lançava esse filme no Mas cinema, eu acho. vocês não acham Tá que a coisa começou a degringolar no momento que a Rachel Zegler abriu a boca dela? Porque Sim. Barbie é um filme que quando chegou, nossa, muita gente se decepcionou com aquilo.
Muita aí- gente. isso, mas Eles aí já esconderam o jogo, tinha- cara. Exatamente. O As marketing declarações deles da foi Barbie, muito as declarações mais polêmicas da Barbie, a Deb tem razão. Aconteceram que foi da depois. A diretora, na verdade, aconteceu na semana da estreia. Quando elas falaram, já não tinha mais jeito, os ingressos já estavam vendidos Olha que É. doideira. antecipadamente. Doideira. Então elas deram declarações. O filme é um filme feminista mesmo. Mas a grande questão Ah. da Rachel Zegler. É, e mas da não Gal começou Gadot, com a Rachel Zegler, né? diretora, Começou com o Peter Dinklage. Começou os com anões, Peter exatamente, Dinklage. eu ia falar. Exatamente. Foi. Exatamente Ele o que eu que ia falar. acendeu a treta e depois ela piorou tudo. E- né? e sabe- bastante, sabe- né? Radical. Que o Sabe por que Peter ela Dinklage falou uma vez, desculpa. Sim. Não, Não, e é. ela, mas ela Porra, foi falou pior. pra caralho. Falou. É. Mas ela bateu no coração do fã. Foi ela que mais atacou. Aí que as fãs da Branca de Neve, Exatamente. ela zoou o conto original. O conto original não, a animação. A animação original. da Disney. E- Não, e entendeu? muita gente de esquerda fez conteúdo falando mal da Falando Rachel mal. Zegler, cara. E Pô, tudo isso exato. aconteceu essas declarações, se eu não me engano, foi na greve do SAG-AFTRA. Um pouquinho Não, antes. aí a greve foi depois. Foi um A greve pouquinho só antes, piorou. é. A greve só piorou, exatamente. Eu Foi- lembro que ela falou, eu vou passar o dia inteiro ela falou vestida depois. Cara. com um vestido de princesa desconfortável E eu para não preciso- ganhar Que dinheiro, oprimida, né, cara? Ai, para não ganhar um dinheiro imagina em 6 todos horas os de lugares que podcast com passarem o barba. filme. Isso. Hã? Imagina ela 6 horas de podcast com barba. Tô sendo oprimida. Ah, Meu meu Deus. Deus do céu. Pô, cara, como é que a mulher. Estou olhando reclama? para muitos bonequinhos É, caríssimos. cara. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Essa Bet. aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Estão me oprimindo. Pô, o trabalho dela, ficar vestida de princesa, velho. Pô, caraca, mano. Não, e ela, e assim, ela estragou muito do que poderia ter sido. Porque assim, mesmo o filme sendo. Eu dei 3,5 pro filme. Quanto foi que você deu? Aquele rapaz Eu- que você me mandou deu uma nota boa. Uma nota mais baixa que a de vocês. 2. Ai, Dela, pra da mim Lenogari. é um Da e Lenogari meio, deu 2 real. Então, Achei então, horrível o filme. então o filme tem alguma qualidade. Ele não é aquele podrão mesmo, mas tem alguma qualidade. Ele não é uma Madame Web. Mas ele Madame poderia Teia, não ter é. tido um marketing melhor Uhum. se a Rachel Zegler não tivesse falado nada. Poderia ter tido um marketing melhor. Sim. Só que o que aconteceu? Essa necessidade do parlado, da militância. Inclusive, a Gal Gadot errou no começo. Ela apoiou As lacradas. as lacradas. Uhum. Só que depois ela percebeu e... Exato. Se Mas você é complicado, olhar né? aquela entrevista fatídica da Rachel Sim, Zegler, isso. é a Gal Gadot que começa falando Ela que a fala Branca lá. de Neve não ia ser salva pelo Isso. príncipe. E aí É. a Rachel vai lá e fala pra caramba, fala ela tudo. não vai ser exato. salva É. pelo príncipe. Aí, isso aí. aí a menina lá... Então, Aí ela, assim... weird. Aí rolou, Aquele né? negócio do Weird é muito engraçado. né, Até cara? hoje, né? Virou meme, né? Sem Meme, contar que eu virou acho meme. que há alguns atores, eu vejo isso nos atores e nas atrizes, ali de Hollywood, estão começando a perceber também a temperatura do público. Então, muitos já estão, se não mudando o discurso, estão mais tímidos na posição política prévia, né? Que é a cultura woke. Então, eu acho que a gente vai começar a ver também uns movimentos assim, sabe? Uma galera mais conservadora se manifestando, ou uma galera pelo menos menos o woke, né? É meia-noite já, né, gente? Quase. É verdade. Menos o woke falando, sabe? Tanto assim, politizando tanto assim. Eu acho que alguns vão ficar mais tímidos e outros vão até mudar completamente o É. discurso. Porque é money, galera. Sim, sim. É, Michael Jordan, né? Eu quero vender tênis. É. Ih, rapaz, morreu o George Foreman. Ih, o boxeador? É. Gustavo falou breaking news, ó, morreu o George Foreman. George Foreman, ficou famoso também vendendo Grill. Uhum. Isso aí. É. vendendo o grill. É. Caraca, é uma pena. Mas você pode seguir. Não, Michael Jordan falava, republicanos também compram tênis. Uhum. Sim, Entendeu? cara. É sempre a questão do equilíbrio. Eu acho que temos chance de voltar. Talvez tenha ido muito para a esquerda, né? Uhum. O pêndulo e agora tá voltando para a direita, para depois ficar A um janela do pouquinho Orvitão. É. A janela do Orvitão. Não, eu acho que a gente vai ver mais coisas. Eu acho que esse grito de liberdade do Mark Zuckerberg
é muito reflexo disso, né? E olha que Sim, loucura, né? O Mark Zuckerberg. Caramba, Pois foi é. uma parada sinistra. E o legal, assim, o interessante é que o CEO da Amazon, o Jeff Bezos, ele comprou o Washington Post. Ele comprou o jornal. E o editor pediu demissão, porque o que o Jeff Bezos falou? Acabou a lacração aqui no Washington Post. Acabou. Vocês vão dar a opinião política de vocês, mas acabou esse negócio de ser um portal para a esquerda, um portal democrata. É porque lá Vai ser eles, um portal lá de ele- verdade. Você que já foi lá isso os aí. caras A se galera declaram mais. né? É. É bem É. dividido. Então, Não é que nem aqui que o cara finge que é isento. Isso, É, O exatamente. Jeff Bezos virou nerdola Só que o agora. que o Jeff Assume. Bezos quer? O Jeff Bezos quer vender jornal. Ele quer vender clique, claro, né? O Washington Post é mais... Ele quer clique. Então, ele quer que o republicano e o democrata leia o jornal Washington Post. Que era tem quantos anos? 100 anos o Washington Post? Esses jornais americanos... É antigo, antigo. antigo. E perdeu espaço. Perdeu espaço para vários outros jornais mais recentes. Aí o Jeff Bezos foi lá, comprou, deve ter comprado por um valorzinho, né? Que ele tem muita grana. Aí eu penso, será que isso vai influenciar em Anéis de Poder? A mudança do Como isso cara. influencia? Pô, se Anéis de Poder fosse agora, ia ser uma baita de uma produção. Baita de uma Amazon. produção, Jeff Bezos ia exatamente. falar, não, eu quero um nerdola aí. Faço Vamos botar pelo menos uma consultoria, assim, Pois pra melhorar é, um pouco. O Tom Shippey não teria sido demitido. Não teria. Teve um... Não, ele que pediu pra sair, né? É, Ele que eles pediu pra falaram sair. que ele pediu demissão. É. Que ele Não, e foi ele pediu, demitido. ele viu que O o foda- negócio era O ridículo. foda é que a gente só vai ver o reflexo disso de verdade daqui a uns 2 anos. Né? Acho que sim. Exatamente. Mas, por exemplo, Porque é a o que gente está tava- sendo escrito agora que vai entrar sem influência. Mas tem algumas coisas boas que já podem, tipo Superman, né, cara? E aí... Mas Superman foi bem escrito lá na... Bom, também o James Gunn, ele não é um É, cara o James que Gunn não se é um deixa cara muito assim, levar, né? Entendeu? Ele, eu acho que ele tem o jeitinho James Gunn dele de escrever, eu acho. Não Eu só foge não muito. quero AC/DC quando o Superman estiver lutando. Eu não quero. Isso aí eu não Qual que é quero. esse DC? Não, O que você quando tem não contra? combina. Não, Pode eu adoro dizer. AC/DC. Mas eu acho que não combina Você o... me Mas, respeita, mas hein? a mudança... Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?